Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do episódio A Testemunha da primeira temporada de Love, Death and Robots. Lembrando que a análise contém spoilers. A Testemunha não só traz uma belíssima animação ultra realista, bem como um roteiro que mistura o ritmo frenético com o suspense. A trama é relativamente simples. Uma mulher presencia seu próprio assassinato através da janela do prédio vizinho. Assim que o assassino percebe que está sendo observado, começa a persegui-la. Ambos atravessam uma Hong Kong futurista vazia e quase se confrontam em um bordel. Depois disso, eles fazem um caminho inverso e retornam para o mesmo local onde começaram, embora dessa vez é uma mulher quem mata o rapaz. Aparentemente, eles estão condenados a vivenciar aquele mesmo ciclo para sempre. O plot twist faz com que repensemos todo o episódio. Apesar de curto e frenético, A Testemunha é mais profundo do que parece, especialmente em relação ao seu rico simbolismo. Vale lembrar que cada episódio da série representa na introdução diferentes símbolos referentes à trama. Nesse especificamente, eles são a serpente engolindo o próprio rabo, um rosto mascarado e um olho. Nos próximos capítulos eu vou analisar cada um deles relacionando-os à psicologia e demonstrando que entender seus significados ajuda a compreender melhor a narrativa. 1. Jung e Ouroboros. Você já deve ter se deparado em algum momento da sua vida com o símbolo da serpente engolindo o próprio rabo, uma referência óbvia ao infinito. Trata-se de Ouroboros, que em grego significa que consome a cauda. O símbolo tem uma conotação de ciclicidade e representa o conceito milenar de eterno retorno, utilizado tanto pelo filósofo Nietzsche quanto por Carl Jung. Em A Testemunha, os eventos cíclicos ocorrem sempre na mesma ordem. A mulher é assassinada pelo homem, mas de alguma forma ela também está no prédio ao lado, assistindo à própria morte. Eles engatam uma perseguição que termina no mesmo lugar onde a começaram, só que dessa vez os papéis se invertem. Segundo Jung, o símbolo do Ouroboros está relacionado ao conceito de integração de opostos, chamado também de enantiodromia. É um símbolo mandálico que também representa o processo de individuação, ou seja, o processo de alcançar a totalidade psíquica. Jung diz que o Ouroboros é um símbolo dramático para a integração e assimilação do oposto, ou seja, da sombra. Este processo de feedback é ao mesmo tempo um símbolo da imortalidade, já que ele se mata e se traz à vida, fertiliza-se e dá à luz a si mesmo. Ele simboliza o um, que procede do choque de opostos, e ele, portanto, constitui o segredo da matéria-prima que indubitavelmente se origina do inconsciente do homem. Essa assimilação de opostos é representada pela perseguição do masculino ao feminino e vice-versa. Na psicologia junguiana, essas figuras são os arquétipos da ânima, ou seja, os aspectos femininos inconscientes de um homem, e do ânimos, que são os aspectos inconscientes masculinos de uma mulher. Mas qual seria a finalidade dessa perseguição eterna entre ânima e ânimos? É exatamente isso que eu vou discutir no próximo capítulo. 2. Um mundo vazio. Um detalhe curioso é que a cidade onde ocorre a perseguição está completamente vazia. Nem mesmo o táxi que a personagem pega no início da perseguição parece ser dirigido por alguém. Quando os dois entram no bordel, até vemos algumas outras pessoas, como um cafetão e outras garotas de programa. Todavia, seus rostos estão ocultos por máscaras, tatuagens ou outras modificações corporais, uma referência ao segundo símbolo do episódio. Os únicos personagens que de fato exibem o rosto são os dois protagonistas. Mas o que isso quer dizer? Que aquele local possui um aspecto onírico e surrealista, e por isso pode representar metaforicamente qualquer cenário metafísico que se possa imaginar. Alguns fãs teorizam que ele é uma espécie de purgatório, onde um casal que mantinha um relacionamento abusivo em vida está fadado a reviver o ciclo de perseguição até que se entendam. É uma teoria que eu gosto, mas como essa é uma análise psicológica, vamos tentar compreender o episódio através dessa ótica. A impressão que eu tive durante todo o episódio é que eu estava assistindo a um sonho, ou mais especificamente a um pesadelo de perseguição, uma referência aos olhos vigilantes, um dos 3 símbolos que aparecem na introdução. Os sonhos nada mais são do que manifestações da inconsciência onde ficam os arquétipos. Como eu já disse, os dois protagonistas representam ânima e ânimos, os arquétipos do inconsciente relacionados ao feminino e ao masculino, respectivamente.
Além desses dois, o arquétipo da sombra, também parte do inconsciente pessoal junguiano, se manifesta assim que eles entram no bordel, onde são recepcionados por um sujeito que se assemelha a uma figura demoníaca. Ali, ambos representam papéis em uma fantasia erótica. Eles param temporariamente a perseguição, indicando que em um plano não onírico possuem essa conexão sexual. O significado do sonho tem duas interpretações. A primeira interpretação é relativa à mudança de perspectiva dentro de um relacionamento abusivo. Nessas relações, muitas vezes ambos os lados são tóxicos e estão sempre se perseguindo e lentamente se destruindo. Mas na maioria das vezes os envolvidos têm uma visão unilateral da situação, colocando-se na posição de vítimas e não conseguindo ver o mal que também causam. Um sonho como este revela que a toxicidade do relacionamento vem de ambas as partes e um retroalimenta o outro. A segunda interpretação se relaciona ao equilíbrio entre o lado feminino e o masculino de um indivíduo. Repare que ambos os personagens usam um batom borrado cada um para um lado, como se juntos se completassem, tornando-se a mesma pessoa. Nessa interpretação, não haveria um relacionamento abusivo, apenas o jogo natural entre esses dois arquétipos enantiodrômicos da inconsciência. 3. Conclusão. Como fiz essa análise depois da Digibaro, outro episódio também dirigido e roteirizado por Alberto Mielgo, é impossível não associá-los. Ambos apresentam, à sua maneira, um jogo perigoso entre figuras masculinas e femininas, além de cenários metafísicos que podem dar margens às mais diversas interpretações. Posso dizer que sou fã do diretor, afinal, ele conseguiu construir duas histórias com a complexidade e o nível de detalhes superior a muitos filmes e séries que têm muito mais tempo para explorar seus cenários e personagens. A Testemunha é o tipo de obra que eu sempre desejo revisitar para perceber novas nuances, detalhes e interpretações. É um dos grandes episódios de Love, Death and Robots, e se você quiser saber a minha nota para ele, me siga no Instagram @minutosdesanidade. Além de fazer mini reviews sobre os filmes e séries que eu analiso aqui, eu escrevo sobre produção de conteúdo através de uma ótica psicológica e criativa. E é claro, eu quero que você deixe nos comentários qual é a sua interpretação sobre esse episódio. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.